eu quero que os irmãos tenham saudade, né? Fala assim, pastor, podia a gente convidar ele outra hora, né? Dura quando convida um palestrante, um pregador, fala assim, pastor, por favor, traz aquele camarada mais não, porque senão a gente... Hebreus 1, do verso 1 ao 2, diz assim as Escrituras: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E fez o universo pelo poder da sua palavra, né? Então nós temos aqui, irmãos, a declaração de abertura do autor aos Hebreus, nós não sabemos quem é, mas inspirado por Deus, ele diz que Deus falou muitas vezes. Então há um progresso linear da revelação de Deus. A revelação de Deus, ela foi dada desde lá do Gênesis, antes da queda do jardim com Adão e Eva, e essa revelação ela foi progressivamente desenvolvida, e nesse desenvolvimento ela houve progressão, não só progressão em termos de seguir adiante, mas progressão no sentido de ampliar novas informações, definições mais precisas, mais detalhadas, né? O cumprimento de algumas. Então, nesse processo acontece muitas vezes Deus falando. Mas é interessante porque nesse desenvolvimento progressivo, nessa revelação linear progressiva, Deus não usa uma modalidade apenas, né? Lembra, claro, antes da queda, Deus na viração do dia, e concordando com Gerhard von Gröning e outros teólogos do Antigo Testamento, nós temos ali a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, antes da encarnação, se nós podemos assim dizer, ele estava o Logos, o Verbo de Deus, o revelador de Deus, né? Ele mesmo diz em Mateus 11 que ninguém pode conhecer o Pai senão por ele. Então ele, como revelador do Pai, falava com Adão. Então ele assumia provavelmente uma forma humana, o que é chamado de antropomorfismo, ou uma teofania, ou a cristofania, termo que os irmãos quiserem usar. E ele na viração do dia andava com os nossos primeiros pais e os instruía e conversava com eles e assim por diante. Era uma modalidade revelacional que aconteceu não só antes da queda, mas algumas outras poucas vezes. Lembra lá com os pais de Sansão, né? E quando eles viram, nós vamos morrer, nós vimos Deus, né? Então, algumas poucas vezes. É curioso porque uma outra modalidade que é chamada de viva, eu chamo de viva voz, né? Que era o fato de Deus falar e a voz dele. E o Salmo 29 registra, né? A voz de Deus quebra o cedro. E era um negócio estrondoso. Quando você vai para Êxodo 20, por exemplo, o povo, ao ouvir o som da voz de Deus lá no topo, no cume do monte, o povo pensou que ia morrer. Porque quando a voz de Deus falava, o chão tremia, era um negócio assustador. Então são modalidades, aí você tem anjos, você tem visões, você tem a sarça ardente. Essas são chamadas modalidades revelacionais. Essas modalidades, elas também não foram dadas assim de forma aleatória, vem, vai, não, elas foram dadas e conforme a progressão, conforme o desenvolvimento e obviamente também a maturação do povo de Deus, a maturidade que eles iam alcançando a partir dos conceitos recebidos, algumas dessas modalidades iam cessando, iam sendo substituídas. Então é interessante, por exemplo, só para a gente poder seguir um pouco mais, né? Deixa eu ver. Ok, deixa eu ver se passou demais, não. Opa. Bom, deixa aqui, depois isso aqui é para definir o método. Então você tem essas modalidades acontecendo. Então só para a gente lembrar aqui, de Adão até Moisés, você tem uma modalidade predominante que era a viva voz. Deus falava e as pessoas ouviam. Quando Deus agora dá uma nova e permanente modalidade, que é as Escrituras, os 10 mandamentos, aquela modalidade predominante, o que acontece? Se torna exclusivamente dada a Moisés. Quando Moisés morre, e nós temos o registro disso lá em Deuteronômio 34, precisamente no verso 10, você tem lá o registro dizendo o seguinte: e depois nunca mais Deus falou face a face como ele falava com Moisés.
Nunca mais. Que veio a se repetir quando? No dia do batismo de Jesus? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. 3 anos depois, no Monte da Transfiguração, estando lá Pedro, Tiago e João, este é meu filho amado, a ele ouvi. E depois, nunca mais. Então essa modalidade, ela é interessante. Você tem, e outras modalidades elas vão acontecendo. Por exemplo, quando você chega ao período da Babilônia, do exílio babilônico, o povo de Deus já não conhecia mais e não sabia o que era Urim e Tumim, mas era um recurso revelacional para definir a vontade de Deus, ou melhor, para indicar a vontade de Deus, e que era muitíssimo usado nos dias de Moisés, no período de Juízes e no início da monarquia unida. Se perdeu. Então nós temos algumas modalidades que elas foram dadas, foram importantes, foram indispensáveis, mas em algum momento da história do Antigo Testamento elas desapareceram, elas cessaram. Essas modalidades elas vão acontecendo no decorrer do Antigo Testamento, surgem, enquanto surgem algumas, outras cessam, porque há um momento de transição de uma modalidade para outra. Por exemplo, depois de Moisés, nós temos, Moisés é o primeiro profeta, né? Devemos lembrar disso. Moisés é o primeiro profeta da antiga aliança. Quando Moisés morre, e não mais viva voz Deus se dá a revelar aos seus profetas, a palavra profeta é nabi, no plural nabim, que significa boca, né? O boca de Deus, os que falam em nome de Deus. Qual era a modalidade ou as formas que Deus se dava a revelar a eles? Êxtases, sonhos e visões, mas não viva voz. Então era o modo como eles recebiam a palavra de Deus. Bom, como que nós vamos montar a nossa estrutura? Já comecei até a aula já e esqueci de colocar isso aqui. Isso aqui eu estou citando um documento que é da Igreja Cristã do Brasil, né? Nesse documento nós temos, acho que teria que diminuir um pouco acho que tem alguma coisinha mais embaixo aí, né? Isso. Como que nós abordaremos o assunto? A proposta da carta pastoral da IPB, ela sugere uma tríplice abordagem. Exegese biblicamente correta, ou seja, nós usando os princípios da interpretação bíblica, especialmente daquilo que nós herdamos dos nossos pais, os reformadores, método gramático histórico, a escritura, interpretando as escrituras e assim por diante, os nossos símbolos de fé e a nossa tradição reformada, nessa ordem de valor. Então, primeira autoridade, somente a escritura determina. Os nossos símbolos de fé são apenas a sistematização a partir das escrituras, e a tradição é o mero testemunho daquilo que a escritura ensina e que os nossos pais entenderam estudando as escrituras. É nessa linha de autoridade, tá? Então vamos lá. Ok. Peraí. O computador está lá no fundo, lá, né? Eu estou apontando lá e de vez em quando ele não está respondendo. Fala, aí o irmão muda lá embaixo. É melhor. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou levantar o dedo assim. Eu não vou levantar uma só, porque senão tem uma propaganda de TV que quando o cara levanta a mão assim, então a conotação é ruim. Então eu vou levantar 2 para desassociar, ok? Ok, então vamos lá. Bom, eu montei esse gráfico para poder facilitar nosso entendimento da revelação progressiva. Então a nossa primeira abordagem vai ser o que é chamado de teologia bíblica. E a teologia bíblica ela estuda a revelação de Deus conforme se dá na história da redenção, ou seja, de forma linear, a progressão dos fatos narrados na Escritura. Então você tem de Adão até Jesus o que é chamado de Antiga Aliança. A Antiga Aliança, às vezes nós olhamos o Novo Testamento e o Antigo Testamento e nós falamos, o Antigo Testamento é a Antiga Aliança, o Novo Testamento é a Nova Aliança. Grosso modo falando, é isso mesmo. Só que para a gente poder ser um pouquinho mais preciso, nós precisaríamos fazer uma seguinte distinção, um pouco mais preciso. A Antiga Aliança ela começa lá no Jardim do Éden e ela termina em Atos 19, quando se completa a transição da Antiga Aliança. Vamos imaginar mais ou menos assim, você tem no meu cotovelo aqui, lá com Adão, e esse processo vem até quando se completa a promessa de Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
E quando que isso fecha? Quando que isso se completa? Em Atos 19. Calma que nós vamos dar uma olhadinha depois, tá? De forma bem rápida. Eu não vou estudar detalhada, analisadamente, porque senão teremos que ter uma aula só sobre isso aqui. Mas vamos ser mais rápido só para estabelecer o objetivo. Então você tem esse processo da antiga aliança. Então observe bem, a antiga aliança ela perdura pelo menos 20 anos depois da ascensão de Cristo. Interessante, né? Então a antiga aliança não se encerra com Cristo subindo ao céu ou com a morte de Cristo lá na cruz. A antiga aliança, ela de fato encerra quando os crentes da antiga aliança, e nós vamos lembrar, os discípulos de Jesus, embora entraram na nova aliança como o mediador, Cristo, da nova aliança, mas eles ainda viviam as modalidades, a estrutura de conversão, de santificação, de conhecimento, de compreensão da antiga aliança. Está ficando claro isso aqui? Por isso que a gente fala assim, mas espera aí, como que era possível eles serem crentes e ainda não terem a habitação do Espírito Santo? Uai, da mesma forma que os crentes da antiga aliança, do Antigo Testamento. Então, às vezes falar antiga aliança, Antigo Testamento, pode causar um pouco de confusão, tá? Porque o Antigo Testamento é a literatura da antiga aliança, enquanto que o Novo Testamento é a literatura da nova aliança, mas a estrutura não está fechada nas literaturas, há uma progressividade. Então, só para a gente entender. Então, você tem a nova aliança nascendo como? Quando? No nascimento de Cristo. Quando Simeão fala assim, agora esse velhinho aqui pode morrer, porque os meus olhos viram, né, a esperança de Israel. Ele é um homem piedoso, um crente da antiga aliança, que viu o cumprimento com seus próprios olhos, tocou com as suas mãos o Filho de Deus encarnado, que agora vem na nova aliança. Então, você tem a inauguração da nova aliança na concepção, ou melhor, no nascimento de Jesus, e ali inaugura. A nova aliança, então, ela é publicitada, ela é estabelecida publicamente durante os 3 anos do ministério de Jesus. Mas a nova aliança, ela é firmada a sua consumação de estabelecimento quando fecha o ciclo de Atos 2, 8, 10 e 19, que é o cumprimento de Atos 1, 8. Que é quando o Senhor diz a promessa. Mas observe bem, essa promessa, ela se dá no Antigo Testamento e ela é reforçada no ministério de Jesus no Novo Testamento. Vamos abrir rápido Números capítulo 11, por favor. Irmãos, eu estou trabalhando a estrutura, porque o dom de línguas não é um evento isolado, não é uma experiência isolada. Ela acontece dentro de uma moldura. Não dá para você dizer assim, porque a fé... Não, a fé, ela só faz sentido dentro da estrutura do Evangelho. E para a gente falar de Evangelho, tem que falar de Cristo. E para falar de Cristo, tem que falar da plenitude dos tempos. E para falar da plenitude dos tempos, você tem que voltar lá no Jardim do Éden. Então, é uma moldura. Não tem como você pegar Se você pensar apenas um fato isolado, aí um fato isolado, você sabe que vira um problema, né? Números capítulo 11, nós temos aqui duas coisas, dois eventos, duas situações interessantes. A criação do presbiterianismo. Eu não estou brincando não, falando sério. A criação do presbiterianismo, porque até esse momento, como é que Moisés governava o povo? De forma episcopal, eu mando sozinho. O que Deus fala para Moisés? Moisés, meu filho. E tanto que é que no capítulo 11, verso 10 a 15, Moisés chega e diz, Senhor, é muito pesado, eu quero morrer, né? No verso 16 ao verso 18, Deus diz a Moisés, Moisés, separa um grupo de homens idôneos, homens, observe bem o verso 16, disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens, aqui que surge o Sinédrio, que vai continuar lá no Novo Testamento. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel que sabem serem anciãos, eles são anciãos de idade, mas eles sabem ser anciãos, sabem ser homem maduro. Então o segundo uso da palavra ancião aqui é o uso que vai continuar lá no Novo Testamento, maturidade, idoneidade, competência, e que sabem ser também superintendentes. É curioso porque a palavra ancião e superintendente no grego é presbiteroi e episcopoi.
presbíteros e episcopos. Então não são dois ofícios diferentes, são duas funções que descrevem o mesmo ofício. Interessante. Então já está lá no Antigo Testamento. Paulo, os apóstolos no Testamento não estão inventando nada novo. Voltaram no Antigo Testamento. A continuidade da estrutura da aliança. E ele continua dizendo: e trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei, ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que não a leves tu somente. Diz ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Olha só, até churrasco teve o negócio. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará a carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Como é que se dá o cumprimento disso aqui? Verso 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Naquele momento, para que serviu a experiência profética? Para evidenciar que eles estavam sendo habitados para capacitação pelo Espírito Santo. Então é uma forma visível de Deus tornar público diante da multidão. Lembre bem, 600 mil homens sem contar mulher e criança, que aqueles homens eram homens que tinham a mesma autoridade que Moisés. Só que detalhe, naquela época a administração da antiga aliança e das autoridades, dos poderes, das revelações de Deus eram dadas através de mediadores, de oficiais. Então não era a todo o povo. Tanto é que dentre estes aqui, um deles continuou ainda. Deus quis que ele continuasse ainda. Quis porque eu posso dizer que quis, porque é Deus quem dá a capacidade, né? E aí Josué, filho de Nun, chegou em Moisés e falou assim: Moisés, tem um camarada que continua falando, profetizando, vai lá e repreende ele. E Moisés falou assim: vamos ler o texto que é melhor, né? Verso 29. Porém Moisés lhe disse: tu tens ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. Mas olha só, o desejo de Moisés não era que eles em si fossem profetas, mas que eles tivessem o Espírito Santo capacitando para o serviço, como agora ele estava capacitando aqueles 70 homens. É isso que nós podemos entender. Moisés não estava querendo que o povo todo se tornasse, mas embora isso se torne uma realidade, nós somos sacerdotes real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, todos nós, num sentido não revelacional, mas de proclamação e autoridade. Temos autoridade profética quando abrimos as Escrituras e pregamos, ou instruímos, ou repreendemos os pais aos seus filhos, os líderes aos seus liderados, os presbíteros e pastores diante da igreja. Então a nossa autoridade ela é profética por causa do ofício de Cristo, nosso cabeça, não que nós tenhamos o dom revelacional. Seja bem claro. Esse é o ponto que Moisés levanta aqui. Ele diz: tomara todo o povo tivesse o Espírito Santo. Não era só a evidência profética, mas o Espírito Santo capacitando-os a liderar, a santificar, a ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo, porque isso não era aquilo naquele momento. Números 11. Então olha só, em Números 11 você tem uma profecia de Moisés dizendo: tomara que isso aconteça. E na revelação progressiva há outros textos, mas eu só selecionei esses aqui, que tratam de forma mais direta, mais clara. E aí a coisa vai desenvolvendo. Vamos lá para Ezequiel 36. Ezequiel já é um profeta do período exílico. Lembra que o povo de Deus, por causa da idolatria, murmuração, rebeldia, ficaram 70 anos. 70 anos na Babilônia. E durante esses 70 anos, Deus tratou deles. Do verso 22 ao verso 28. Ezequiel 36, verso 22 ao verso 28. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel.
mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. E aí, lembrem, eles estavam esparramados. O exílio babilônico não foi só um exílio na Babilônia. Lembra, o próprio Jeremias, ele foi exilado onde? No Egito. Então o povo de Deus foi esparramado, embora houve duas grandes concentrações no Egito, tanto que no século II a.C., a tradução da Septuaginta se deu pelos judeus que moravam no Egito, né? A tradução Septuaginta, a tradução para o grego do Antigo Testamento, se deu por causa dos judeus que estavam morando lá, e passaram a morar lá quando? Quando houve a invasão babilônica, tá? Mas o grande exército, o grande número do povo de Deus foi levado majoritariamente para a Babilônia. E agora vem a promessa de restauração, verso 24: tomar-vos-ei de entre as nações, ou seja, vocês que foram esparramados vão voltar para a terra, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Só que essa profecia, ela não é só da restauração exílica. Isso aqui parece que faz um ecozinho lá em Atos 2, né? Porque em Atos 2, aqueles judeus que estavam esparramados em tantos povos diferentes, que já talvez muitos deles não falavam mais o hebraico, tem que ele fala assim: nós estamos ouvindo eles falando na nossa própria língua. Aí começa a listar, né? Então, eu vou trazer vocês dessas nações. E o verso 25 diz: então, aí olha só, o presbiterianismo sendo reafirmado aqui. Então aspergirei a água pura sobre vós. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo, nós vamos ver lá no Novo Testamento, ele foi derramado. O batismo com água simboliza o batismo com o Espírito Santo. Então ele é derramado, ele é aspergido. Pura sobre vós, e vos purificareis. Não é o batismo com água que purifica, mas é o batismo com o Espírito Santo, que é no momento da conversão, na regeneração, a habitação do Espírito. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos os purificareis. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirareis de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então observe bem que há uma progressão aqui daquilo que Moisés aspirou e praticamente predisse, e agora uma profecia mais formal, mais extensa, mais concreta. Vamos agora para Joel capítulo 2. Vamos para a gente poder fechar essa parte aqui. Joel capítulo 2, verso 28 ao verso 32. Joel 2, 28 a 32. E a palavra do Senhor diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Observe bem, ele está fazendo eco aqui a Ezequiel 36, só que de forma mais expansiva, e ainda colocando uma data, nos últimos dias, naqueles dias. E você tem também um eco de Moisés: tomara que todo o povo profetizasse. Ele vai dizer assim: e os vossos velhos, vossos jovens, vossos filhos. Mas não é o ato da profecia em si o objetivo, mas a habitação do Espírito, uma relação pactual do Espírito Santo em capacitar todo e cada crente, desde os mais velhos, não só agora dado aos mais velhos, aos anciãos, aos homens que devem saber ser anciãos e supervisores, mas até mesmo aos jovenzinhos, às crianças, né? E o verso 30 continua dizendo: mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, dia do juízo. Ele já estava profetizando aqui também o quê? Já a segunda vinda de Cristo. Ele estava falando de um evento que envolve a primeira vinda, mas um evento também que já se refere à segunda vinda. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então você tem aqui o fechamento.
essa é a profecia que em Atos 2, quando os judeus perguntam assim: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Pedro se levanta e diz: o que acontece agora, meus irmãos, é o que havia sido prometido por Joel. Nesses últimos dias, né, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então você tem a revelação sendo estendida, desenvolvida, concretizada, e ela vai se cumprindo, e novas informações ela vai acontecendo. Perdão, tem um Novo Testamento. Só que, olha só, no ministério de Jesus, obrigado, o irmão foi mais atento que eu, né? Está faltando o Novo Testamento ali, então, né? No ministério de Jesus, então observe bem, eu falei que a transição, a publicidade, ou seja, o ato público da aliança, estar agora transitando de antiga para nova, se dá durante o ministério de Jesus. Por isso algumas coisas aconteciam e outras não. Por exemplo, Jesus nunca guardou o Shabá conforme a antiga aliança. Vou pegar só um exemplo rápido, não é o assunto, mas a partir dessa estrutura você tem como entender também. Por que nós guardamos o primeiro dia da semana e não o sétimo? Por questão muito simples. Na antiga aliança, a estrutura era criacional. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no sétimo descansou. Êxodo 20, quando lança o argumento do 4º mandamento, do porquê guardar o dia do Senhor, lembra-te do dia do Shabá, do dia do descanso. Eu não gosto da tradução sábado, né? Não faz jus a ideia. Qual é o argumento? Porque o Senhor em 6 dias criou e no sétimo descansou. Ponto. Quando você vai para o Novo Testamento, Jesus ele era o descanso. Tanto que Mateus 11 ele diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, encontrarão descanso para a vossa alma. Ele é o descanso. Então ele não precisava descansar. Ele diz: o meu pai trabalha até agora, eu também. Ele diz isso em João. Mas olha só, quando dá em João 5, verso 18, nós temos o registro de que os judeus queriam matá-lo por 2 motivos. Primeiro, porque ele violava o sábado na estrutura da antiga aliança, mas ele na verdade não violava. Vou deixar para o pastor depois resolver esse problema para vocês. Tá? Ele estava reajustando o cumprimento da lei. Transição. E agora na nova aliança, ele é o descanso. E ao ressuscitar, ele agora estabelece o descanso no primeiro dia da semana. E a estrutura deixa de ser criacional e passa a ser redentiva. Então nós começamos agora, inaugurado em Cristo, como nova criação, um descanso que aponta para o descanso eterno. E que Hebreus no capítulo 4 fala disso. Tá? Então essas adaptações, elas acontecem na estrutura da nova aliança. Tanto que no Antigo Testamento, quais eram os 2 sacramentos? Circuncisão e a Páscoa. Quais são os 2 sacramentos do Novo Testamento? O batismo, que substitui a circuncisão, e a ceia do Senhor, que substitui a Páscoa, na estrutura da antiga aliança, nos elementos da antiga aliança, porque na nova aliança agora você tem a Páscoa sendo substituída, embora a ceia do Senhor era celebrada numa noite de Páscoa. E Jesus é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Então você tem essas adaptações dentro dessa estrutura. Bom, vamos para o nosso texto aqui. Senão a gente começa a invadir para outros assuntos que também são interessantes, que estão dentro dessa estrutura, mas nós temos que pontuar na questão de línguas. João capítulo 7, você tem o Senhor Jesus encerrando a festa do Pentecostes. Jesus estava ali para a festa do Pentecostes, né? E no último dia da festa, que era o dia em que o sumo sacerdote pegava uma jarra de água, e diante do altar, era uma água da purificação, né, do ritual de purificação, e ele derramava. E aquela água apontava então para um ato de purificação, porque era o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da intercessão nacional do povo de Deus. E quando o sacerdote ali naquele momento pega a água e derrama, o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e ele diz assim, verso 37, João 7, verso 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, aquela água que o sumo sacerdote está jogando no chão, simbolizando a purificação,
Eu não quero que você jogue ela no chão como uma libação, como um sacrifício, como um símbolo de pureza. Eu sou o purificador. Eu sou aquele que perdoa. Beba de mim. É isso que Cristo ele diz. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, vai fluir perdão, vai fluir santidade, vai fluir prazer na obediência da lei de Deus. E isso ele disse, explica o evangelista João, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dada dentro da estrutura da administração da nova aliança, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, olha, observe bem, era necessário acontecer uma coisa, era necessário que Jesus cumprisse o ministério, morresse, ressuscitasse, fosse ascenso aos céus para que se cumprisse essa promessa. Então Jesus ele não está negando o Antigo Testamento, pelo contrário, ele está expandindo a promessa do Espírito Santo. João capítulo 14, um texto também certamente conhecido dos irmãos. João 14, verso 16 e 17. O Senhor Jesus ele continua dizendo em outro momento, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Aqui outro não é outro de natureza diferente, pelo contrário, é outro da mesma natureza, da mesma essência. A palavra aqui é Paráclitos, os irmãos devem saber disso, que é a mesma palavra que o mesmo autor João, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 1, diz assim: eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Todavia, se algum de vós pecar, nós temos um advogado, um Paráclito, que está falando de Jesus. Lá ele fala de Jesus, aqui Jesus está falando do Espírito Santo, que é o outro Paráclito. Então nós temos dois intercessores. Nós temos o Espírito Santo que intercede de nós com gemidos inexprimíveis, e nós temos Cristo que intercede diante do Pai pelos seus próprios méritos, tornando-nos aceito pela mediação da aliança do qual Ele é o cabeça. Então nós temos essa um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Mas Cristo se faz em nós e se faz presente conosco, não fisicamente, porque a sua humanidade está glorificada no céu, embora Ele espiritualmente está em todo lugar, mas o vínculo dos benefícios, dos seus méritos, dos seus dons, da sua autoridade, da sua salvação, do seu perdão, é internalizado em nós pela habitação, pela ação do Espírito Santo. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E ele ainda, no João 14, verso 25 e 26, ele continua: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Capítulo 16, vamos lá, verso 7 até o verso 15. Esse aqui é um pouquinho mais longo, mas eu vou lê-lo todo. João 16, verso 7 ao verso 15. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Está falando aqui da ascensão dele, pós-ressurreição. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por quê? Porque dentro da revelação progressiva, mesmo estando ali o revelador do Pai, mesmo Cristo falando de forma aberta, havia alguns conceitos, havia alguns pontos da estrutura da nova aliança que eles ficavam assim. Lembra quando você lê o Evangelho e fala assim, Jesus falava alguma coisa assim, ele está falando é disso. Você fala assim, como é que cara cabeçudo, né? Ele não está falando disso, ele está falando, mas é fácil, para a gente que já lê a história completa. É como alguém que já assistiu o filme todo, e aí você vai assistir o filme pela segunda vez, e alguém vai com você, e a pessoa fica empolgada no início do filme, e você já sabe o final. Aí é pecado falar, esse é spoiler, tá? Pecado contar o filme.
Então não faça isso. Então é fácil a gente olhar o resto do filme, da história toda e falar assim, poxa, como é que aqueles discípulos eram absurdos? Não entendiam o que Jesus estava falando? Até uma criança entende. Tá, mas pense bem, eles eram crentes da antiga aliança. Eles mantinham uma estrutura dentro da antiga aliança. Eles tinham experiência dentro da antiga aliança. Estavam transitando para a nova aliança. Por isso que Jesus dá aquela parábola do vinho novo em odres velhos. A estrutura de um vaso velho não pode conter vinho novo, que é o Evangelho de Cristo. Ok? Vamos lá. Então ele novamente enfatiza. Agora, o Senhor Jesus, ele em João 16, ele diz assim, eu tenho muito a vos dizer, mas vocês não podem suportar. Quer ver um exemplo bem simples disso? Quem aqui tem medo de ler o livro de Apocalipse? Eu conheço crente que tem medo. Pastor, eu não leio o livro de Apocalipse não, porque quando eu leio me dá até pesadelo. Ué, mas o livro de Apocalipse foi dado para escravos, soldados, gente simples. A maioria da igreja era gente simples. Tinha gente culta, gente da alta nobreza, tinha, mas eram poucos. Para quem que João escreve? Para quem que as 7 cartas são dadas? Para gente que na sua maioria era gente simples, com gente comum, um grego comum. Por que a gente que é mais inteligente, pelo menos academicamente, em alguns aspectos que no primeiro século, mas aí o detalhe, eles conheciam as coisas na linguagem própria do momento, né? Mas nós não estamos preparados, mesmo vivendo debaixo da nova aliança, talvez, para receber algumas coisas que ainda estão acontecendo. E é necessário que elas vão se cumprindo, e os sinais do tempo vindo, para a gente olhar assim, agora já dá para suportar um pouco mais. Porque senão a gente vai ser igual João, quando recebe a visão da glória do Senhor, desmaia. Porque a gente não consegue suportar, sem receber tudo de uma vez. E por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele deu de forma progressiva. E levou mais de 2000 anos para isso acontecer. Né? Mas vamos lá. O texto continua dizendo então, a partir do verso 13: quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, Ele vos guiará toda a verdade. Óbvio que essa promessa aqui específica de guiar a verdade, Ele está dando especificamente aos discípulos que haveriam de registrar o Novo Testamento, garantindo inerrância absoluta no receber da revelação e no registro inspirado desta revelação. Tá? Então essa promessa aqui de guiar a toda a verdade não se aplica nesse versículo aqui a todo e cada crente. Pastor, mas o Espírito Santo não guia, o crente guia. Aí você vai para Romanos 8. Lá é que fala do guiar, da direção do Espírito Santo, tá? Que tem a ver com a soberania de Deus na sua providência em conduzir a nossa vida. Tanto é que no capítulo 8, verso 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Ou seja, o modo como Deus administra as oportunidades, fecha as portas, cria situações, aí sim é o Espírito Santo conduzindo os filhos de Deus, nos lembrando que no sofrimento de Cristo nós somos co-herdeiros com Ele. Mas aqui não, aqui é uma promessa específica aos discípulos de Jesus para o registro e a preservação das revelações que seriam dadas no fundamento apostólico que é o Novo Testamento. Ok? Então continua aqui dizendo: Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Em outras palavras, a obra do Espírito Santo não é jogar holofotes para si mesmo. A obra do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Deixa eu já aproveitar e fazer um parênteses aqui. Os dons espirituais são os dons do Espírito Santo, certo? Espera aí, gente, eu estou sentindo medo no ar aí. Os dons do Espírito Santo são dons que pertencem ao Espírito Santo. Deixa eu facilitar mais a pergunta, né? São administrados pelo Espírito Santo. Os dons são de Cristo. Não está aqui não? Vamos lá, rapidão. Agora nós vamos abrir. O assunto era só dom de língua, mas vamos entender um pouquinho. Efésios capítulo 7. Vamos lá. Perdão. Efésios capítulo 4, verso 7. Rapidão aí. Efésios 4, verso 8.
Efésios 4, verso 7 e 8 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui dom está no singular, se referindo à obra de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, a ascensão dele, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando nós falamos os méritos de Cristo, a gente usa muito esse mérito. Então, quando eu fui orar, eu mencionei os méritos de Cristo. A gente geralmente empobrece o conceito de mérito de Cristo pensando apenas na justificação dele, o que já seria muita coisa, né? Glória a Deus por isso. Já seria muita coisa. Mas os méritos de Cristo não é só a justiça em que ele merece o perdão dos nossos pecados pela sua perfeita obediência ativa e passiva. Os méritos de Cristo envolvem a justiça dele, que nos perdoa, nos reconcilia e nos declara justos e perdoados e reconciliados com o Pai. Os méritos de Cristo envolvem o fruto do Espírito, porque quando o Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, né, verso 22 e 23, fala do fruto, aquilo ali são as virtudes de Cristo. Porque nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Então, se você não gosta de predestinação, é porque você não gosta de ser conformado à imagem de Cristo, porque é para isso que existe predestinação. Está lá em Romanos 8, 29. Mas você me ofendeu, então briga com Paulo no dia que você encontrar com ele e veja isso. Porque foi o que diz lá em Romanos 8, 29. Só eu estou repetindo o que ele está falando, né? Então, lá. Mas olha só, nós temos a justiça dele, nós temos as virtudes dele, que são as virtudes dele, e nós temos os dons, que aqui, segundo o dom dele, ele também nos concedeu dons quando ele subiu. Mas não foi enquanto ele estava subindo, mas ao subir ele enviou o Espírito que concede dons. Nós vamos ver depois Romanos 12, 1 Coríntios 12, fica mais claro isso aí. O Espírito Santo então não tem dons, ele recebe de Cristo. É isso que João 14 fala, Jesus fala em João 14, e ele fala também em João 16. E o Espírito vai fazer o quê? Passar. Ele que vai, como a regeneração é a vida de Cristo, obtida na sua ressurreição, mas é o Espírito que implanta em nós. A santidade que o Espírito Santo produz em nós é a santidade de Cristo. A justiça, declarados justos, é a justiça de Cristo. E a virtude e as qualidades que temos, que são talhadas em nós, nós somos modelados e somos feitos conformes à imagem de Cristo, é pelo Espírito Santo, mas é de Cristo. E os dons também são de Cristo. Ficou claro isso aqui agora? Vamos tocar o barco. Bom, isso aqui é outro assunto que dá outra... Mas vamos concentrar aqui. Vamos lá. Voltando lá no gráfico. Só para a gente lembrar. Agora, na nova aliança, você tem a ascensão de Cristo. E Cristo, então, ele reafirma a promessa que já vinha lá do Antigo Testamento. Ele reafirma no seu ministério. Ele diz, olha, eu vou, vem. Eu vou fazer, mas alguém é que vai dar. É o outro que vai dar. Eu vou realizar algo grandioso, mas é outro que vai me glorificar. Eu sou o Senhor de vocês, mas é Ele quem vai habitar em vocês. Então há uma relação íntima. Tanto é que lá em Números 11, quando eu mencionei que nós temos lá o estabelecimento do presbiterianismo, né? Observe bem, o derramar do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo está vinculado ao governo da igreja. Mas nós devemos lembrar que haviam ofícios extraordinários, transitórios, e haviam agora ofícios ordinários e permanentes. Quais eram os ofícios extraordinários e transitórios no Antigo Testamento? Sacerdotes, reis e profetas. No Novo Testamento, apóstolos e evangelistas. Pastor, não tem evangelista? Não, peraí. É que a gente usa a palavra evangelista num sentido diferente do Novo Testamento. Tá? O ofício de evangelista no Novo Testamento é diferente do cargo de evangelista que hoje nossas igrejas às vezes contratam aquele irmão leigo para poder evangelizar e fazer um trabalho de discipulado, evangelização, etc. Mas quais são os ofícios permanentes e ordinários, ou seja, que fazem parte agora da ordem, da estrutura? Presbíteros e diáconos, porque o pastor também é presbítero, lembra disso, né? Então
Essa é a estrutura agora. Mas, espera aí, pastor, mas a gente quando vai ler lá Atos 15, o primeiro concílio do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana de Jerusalém, né? Você tem lá apóstolos, presbíteros, um lado do outro. É verdade, porque o que nós temos ali? A transição ainda acontecendo. Mas em Atos 19 não fechou a transição? Sim, mas ainda nós temos as sombras da transição permanente. Tanto é que quando os apóstolos morrem, e o último a morrer foi quem? João. Morreu velhinho lá na cidade de Éfeso. Ele não morreu em Pátimos, tá? A história que nós temos registrado extra bíblica pelos historiadores da igreja, lá do 1º, 2º, 3º, 4º século, é de que Deus, a sua providência, através de um barco de pescadores, pegou João, tirou dali de Pátimos e levou ele para a cidade de Éfeso, onde ele foi cuidado pela igreja. E lá em Éfeso, na cidade de Éfeso, é onde ele registrou as revelações que o Senhor Jesus deu para ele na ilha de Pátimos, tá? Então Deus não desamparou ele, e foi o único que Jesus prometeu e cumpriu, que não ia morrer matado, embora levou um banho de óleo quente, apanhou, mas morreu de velhice, né? Longevidade. Mas vamos lá, abra comigo, por favor, lá em Atos 1, verso 8, versículo conhecido, irmãos. Atos 1, verso 8. Deixa eu dar uma notícia ruim para os irmãos. Já são 10 e 8. Deixa eu aproveitar até... Eu não sou o pastor da igreja, mas eu vou dar uma palavra de bom senso, que eu creio que o pastor daria também. Se algum dos irmãos tiver algum compromisso, porque às vezes o pastor falou que a aula ia ser 1 hora, depois mais 15, 20 minutos de e eu fiz um compromisso depois desse período, né? Talvez algum irmão tenha o marido que não é crente, tem que fazer almoço para ele. Fique à vontade para levantar e ir embora. Não vai me ofender em nada. E eu sei que não que está saindo, por exemplo, não concordo com você, vou embora, né? Então, pode ficar tranquilo. Eu fui uma vez participar de um café da manhã de pastores lá em Porto Velho, e na hora que eu estava doido para ir embora, com tanta besteira que eu estava ouvindo, e eu olhei para o pastor metodista que estava do meu lado e falei assim: vou embora, cara, não estou aguentando esse negócio mais não. Aí o pastor, percebendo a movimentação, né, a minha inquietação, ele falou assim: inclusive, se alguém se levantar e for embora é porque está agindo contra o Espírito Santo. Eu olhei para o pastor João, metodista, né, eu olhei assim: e agora, como é que eu vou? Já sou presbiteriano, os caras já acham que eu não tenho o Espírito Santo, eu levanto e vou embora. Aí pronto, virei inimigo da fé, né? Depois o irmão edita essas bobeiras que eu estou, né, esses detalhes aí. Bom, vamos lá. Ok, vamos lá. Atos 1, verso 8. Verso 8 diz assim: tentem, Senhor Jesus, quando os discípulos disseram: mestre, quando é que vai acontecer a restauração de Israel? E Jesus fala assim: vocês estão querendo saber isso para que agora? Vocês não podem suportar nem o que vai acontecer agora, estão querendo saber de um negócio mais complicado lá para frente? Vamos cuidar da estrutura. Então, às vezes, antes da gente preocupar em fazer lá na frente, vamos fazer o trabalho de cada vez, né? Antes de você preocupar com a formatura, estuda para a prova, né? Mais ou menos isso aqui. Vamos devagar, né? Ele diz assim, mas, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ok, isso se cumpre. E aqui o Senhor Jesus está nesse versículo reenfatizando a promessa, que começa lá em Números 11. Essa promessa, só que essa promessa, equivocadamente, às vezes é vista como se cumprindo plenamente em Atos 2, né? O irmão fala, tá vendo? Se cumpriu Atos 1 em Atos 2. É inaugurado. Peraí, antes de passar, fala. Então, só para a gente fixar isso aqui na cabeça, porque eu não vou voltar mais, tá? Então, agora a gente vai analisar 2, 8, 10 e 19. Analisar de forma bem rápida, porque o nosso tempo não permite delonga. Atos 2, você tem a inauguração dessa promessa em Jerusalém. Atos 8 e 10, em toda a Judeia.
E Atos 19, os discípulos de João Batista, que quando viram o mestre dele sendo decapitado, por causa da denúncia que João Batista fez contra Herodes, por estar adulterando com sua cunhada, e foi morto por causa disso, a gente conhece a história, os discípulos dele, volta um pouquinho antes, quando Jesus começa o ministério dele após o batismo, muitos dos discípulos de João Batista o deixam e seguem Jesus, mas alguns não. É só você depois ler o capítulo 2 de João. Tanto é que teve um contencioso que João não menciona o nome, que chega nos discípulos de Jesus e fala assim: por que os discípulos de João Batista não seguem andando com vocês? E fica um negócio ruim. E esses discípulos de João Batista, inclusive, embora não seguem Jesus, junto ali com os discípulos de Jesus, mas eles começam a pregar no nome de Cristo, a expulsar demônio no nome de Cristo. Aí João, o evangelista João, o apóstolo do amor, chega em Jesus e fala assim: Senhor, tem uns camaradas ali expulsando demônio em teu nome, deixa eu orar e pedir fogo do céu para queimar eles, porque eles não querem andar com a gente, né? Então, é muito amor, né? E aí você tem esses detalhes. Esses discípulos que não se agregaram com Jesus, embora estavam obviamente submissos à sua autoridade, criam nele como Messias, conforme eles haviam conhecido, eles em algum momento durante os 3 anos, eles, na morte de João Batista, talvez se isso fosse lá por o início do 2º ano do ministério de Jesus, o que eles fizeram? Fugiram, mataram o nosso mestre, eles vão prender a gente, matar a gente também. O que vão fazer? Fugiram. Foram para onde? Atos 19, calma que vamos chegar lá. Então, aí sim, Atos 2, Jerusalém, 8 e 10 e 11, né? Pega o 11, a explicação de Pedro, na Judéia, de Samaria, e você tem a 19, Éfeso. Se você pegar o mapa, Éfeso fica na Ásia Menor, que é os confins da terra. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha rápida dessa expressão confins da terra. Às vezes a gente ouve algumas interpretações, até missiológicas, né? Diz, confins da terra onde você está. O fim da terra onde você está. Então o sonarista aqui, daqui para frente é o fim, né? Então daqui para frente você tem que pregar, tal. Acho que até é válida essa aplicação, não é de toda ruim, mas não é o significado da expressão confins da terra, porque a expressão confins da terra é confins da terra prometida. A terra sempre é uma referência àquele lugar histórico redentivo. Então, qual era o limite? Confins da terra é os limites da terra prometida. Confins da terra significa isso, limites da terra prometida. Qual era o primeiro limite da terra prometida? A Ásia Menor. Se você olhar o mapa, Palestina, norte da Palestina você tem Ásia Menor, que hoje seria a Turquia. E os discípulos de João Batista estavam onde? Em Éfeso, que era uma das maiores, não a maior e mais importante cidade portuária e comercial da Ásia Menor. Tanto que a primeira carta de Apocalipse é destinada a quem? No capítulo 2 de Apocalipse, a Éfeso. Paulo se preocupou quando precisou mandar o melhor pastor que ele treinou, Timóteo, ele mandou para que igreja? Para Éfeso, porque era estratégico, era necessário. Toca aqui. Então, Atos 2, 8 e 10, você tem a Palestina, a Samaria, a terra, e a 19 você tem os confins da terra. Então você tem de fato o cumprimento de Atos 1, 8. Pode passar, Vladimir. Então nós não vamos ler por causa do tempo, mas eu peço aos irmãos que leiam assim. Eu posso depois mandar por e-mail para o pastor, eu já mandei. Se o pastor quiser disponibilizar para os irmãos, manda um e-mail para o pastor, né? Porque se eu falar o meu e-mail vai ficar complicado. Tocachique. Nossa, como escreve? Pronto, já complicou. Então pede o e-mail do pastor, tá? É mais fácil, antoniocarlos.ipb@gmail.com. Eu memorizei, né? E aí você tá lá, ele pode mandar para você isso aqui, esse PowerPoint aqui, e você depois com calma ler, estudar. Atos 2, 1 a 41 diz a promessa inaugurada. 8, 14 a 25, os samaritanos são alcançados. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque vocês não sabem aquela questãozinha de inimizade com judeu samaritano, que não começa nos dias de Jesus, mas se antecede quando? O retorno da Babilônia. Lembra quando Neemias foi construir lá os muros, e aí quem foi lá oferecer ajuda, mas na verdade queria era treta, usar a linguagem dos adolescentes, né? Eram os samaritanos, né? No ano mais ou menos uns 30 anos antes de Jesus, acho que era no ano 18 antes de Cristo, os judeus
conseguiram convencer Tito, peraí, esquece o nome general agora, conseguiu convencer um comandante do exército romano a ir lá e destruir o templo dos samaritanos lá da cidade de Gerezinho. Lembra da mulher samaritana de João 4? Negócio assim, mestre, nossos pais disseram que era aqui, mas não tinha templo mais nada, porque no ano 18 antes de Cristo, os judeus, por uma questão de força política, conseguiram convencer os romanos a destruir o templo, tá? Então, observem, a inimizade aumenta mais ainda. Mas agora, os samaritanos que eram mestiços, eu fico à vontade de falar de mestiço, porque eu sou mestiço, né? Eles eram israelitas misturados com povos pagãos, porque quando na invasão assíria, que antecedeu a invasão babilônia, o que os assírios fizeram? Pegaram lá, das 9 tribos e meias, esparramaram e pegaram povos de tudo quanto era lugar aí, misturaram. O problema não foi a mestiçagem étnica, o problema foi o sincretismo religioso e a infidelidade a Israel, ao Deus de Israel. Então, por causa disso, os judeus, né, que virou a tribo do sul, o reino do sul, meia tribo de Benjamim, os levitas que moravam entre eles, os judeus e a tribo de Simeão. Eles então, reino do sul, começaram até já um pouquinho antes, a reserva contra eles. Bom, mas agora o evangelho chega aos samaritanos, que eram considerados tão impuros quanto os gentios. Depois chega a casa de Cornélio, que era um temente a Deus, ou seja, ele era um convertido da antiga aliança, mas ele não podia ser circuncidado, ele não podia receber o sacramento, porque senão ele perdia o direito da nacionalidade e o seu emprego. E ele havia entendido, eu acho, que a questão da nacionalidade era separada da religião, né? E o grupo final, que eram os discípulos, que eram judeus, que estavam fora da terra, e que agora aponta um outro detalhe importante: a promessa não é somente para os filhos da terra, mas é para os filhos da promessa fora da terra. E aí eu vou trazer vocês de todas as nações, e isso implica em nós gentios, os não judeus. Ok, vamos lá. Gastamos 1h20 só para montar a estrutura. Agora a gente tem que dar um acabamento, tá? Eu vou ser um pouco mais rápido. Irmãos, Atos 2 e 1 Coríntios 12 a 14 falam dos dons de línguas. Então, são os dois textos que de forma direta, clara, no Novo Testamento falam do dom de línguas. Eu quero pontuar algumas coisas aí. Em primeiro lugar, o dom de línguas de Atos 2 e 1 Coríntios 12 a 14 é o mesmo dom. Por que eu estou falando isso? Porque você encontrará aqui e ali em algum autor, algum teólogo, dizendo que eram dons diferentes, tá? Então eu estou partindo do pressuposto que é o mesmo dom. Eu não vou gastar tempo aqui porque o tempo não permite argumentar, mas era o mesmo dom. Sendo o mesmo dom, então você pode usar o princípio da hermenêutica reformada, que diz: um texto claro interpreta um texto obscuro. Então nós podemos trabalhar lançando luz um sobre o outro, de modo que, embora haja uma progressividade da revelação, e 1 Coríntios está um pouquinho mais adiante do que Atos 2, mas essa daqui tem informações que esse não tem, e esse tem informações que esse não tem, e podem trocar informações entre si. Bom, segundo, o conflito acerca do dom de línguas dentro da igreja de 1 Coríntios, que detalhe, não era o único conflito. Desde lá do capítulo 2 você já começa a ver lá que tinha partido de tudo quanto era gosto, né? De gente que apelava para os apóstolos, até para Cristo, e sem autoridade e sem autorização de nenhum deles, porque nenhum deles estava preocupado em liderar a divisão dentro de igreja. Gente que estava rebelde contra a autoridade dos presbíteros na igreja. Gente que lá no capítulo 7 era contra os solteiros e as solteiras casar. Então a igreja estava dividida. Gente que era a favor de participar de festa pagã, gente que era contra. Gente que era a favor, mas não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, né? e tinha de tudo. Quando você chega no capítulo 12 ao capítulo 14, você tem a questão do uso dos dons dentro do culto. E aqui, então, Paulo ele vai estabelecer alguns detalhes. Dentro desses partidos, desses grupos que Paulo identifica a problemática do capítulo 12 ao 14, você tem 4 grupos de pessoas. O primeiro grupo deles
era de pessoas que realmente tinham o dom de línguas. Vou me limitar só ao dom de línguas, tá? Que de fato tinha dom de línguas. Ou seja, era gente que não tinha aprendido a falar o idioma. Lembrando que, só para um detalhe geográfico, Corinto era uma cidade que ficava praticamente numa ilha. Não era uma ilha porque tinha um estreito istmo, um estreito faixa de terra que ligava a região, a cidade, a ilha, praticamente a ilha de Corinto, com o resto da Grécia. Tá? Mas era como se fosse assim, aí tem um trechinho de terra e aí Corinto ficava aqui. Tá? Praticamente 350 graus, com exceção daquela faixazinha lá, era uma ilha. Então 350 graus de Corinto era portuária. Gente do mundo inteiro ia para comercializar, para morar, para exercer religião, para negociar, para fazer de tudo, para prostituir. Era um centro, era um antro de prostituição aquele negócio. Não vou entrar em detalhe, é proibido para menores de 18 anos, né? Então assim, você tem muita coisa lá. O grande detalhe é que a gente falava do quanto era idioma. A língua comum era o grego. Então você vai para qualquer lugar do mundo, você tem que falar inglês. Se não souber inglês, tenta o espanhol, com muita sorte você encontra alguém lá que habla, né? E o resto é gesticular e perguntar onde quer, aprender a falar comida, beber água e fazer xixi, né? O resto, como diz, você tem que contar com algum intérprete. Mas não demais, tinham pessoas ali que tinham dom e que de fato receberam uma capacitação extraordinária de falar um idioma que eles não aprenderam na língua de alguém. E naquele momento em que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, lembra que Corinto foi escrito por volta do ano 50, entre 50 a 54 depois de Cristo, e o Novo Testamento não estava completo, e as poucas cartas e os poucos livros que já estavam escritos, eles não estavam em todas as igrejas as suas cópias. Então era necessário que estas modalidades revelacionais estivessem na igreja para preservar a santidade da igreja e para expandir a proclamação do Evangelho. Tá? Havia gente que sabia que tinha o dom, mas detalhe, embora alguns desses tinham o dom, talvez usassem de forma errada. Porque nem todo mundo que tem dom usa de forma correta, né? E o cara tinha um dom de língua, mas usava de forma errada. Usava para se promover, usava para revelar o segredo do irmão, usava para, né? Deus está me revelando, né? E aí assim, tá, te revelou, você vai procurar o irmão, Mateus 18, procura ele só, né? Não, irmãos, Deus me revelou aqui agora, que aquele irmão lá atrás, tá fazendo tal coisa. Ixi, no meio do culto, e era o que estava acontecendo, no meio do culto. O pessoal levantava, assim, estava pregador lá, e de repente o cara levantava, Deus me revelou. E não levantava um só, levantava 3, 4, 5, 10, virava uma bagunça. Então o que Paulo falou? Se alguém tem profecia, revelação, ciência, faça um após o outro, e ainda faça com discernimento. A coisa tinha que ter ordem e decência, né? Aí por isso que eu falo assim, a coisa vai. Então tinha pessoas que tinham dom, mas talvez não usavam de forma correta. E isso causava mais problema do que ajudava. Em vez de edificar e servir, dividia. Tinha um segundo grupo de pessoas lá que pensavam ter o dom, mas não tinham. Esse é o detalhe. Pensava ter o dom e não tinha. Por quê? Se você vê alguém falando alemão, você consegue discernir? O inglês a gente consegue, né? O cara fala assim, I love you. Ele está falando inglês, ó. Depois que você table, aí é inglês. Eu aprendi essa frase. Se você ouvir espanhol, você fala assim, parece espanhol. Mas se você ouvir uma língua um pouco menos, um dialeto, por exemplo, lá da África, de uma tribo indígena aqui do norte do Brasil, você fala assim, esse cara está falando idioma? O que ele está falando? Não sei. Ele está chorando, ele está rindo, ele está gargalhando, o que é isso? Porque existem dialetos, existem idiomas que são tão culturais que você não sabe se o cara está engasgado, né? Se o cara está falando bem ou mal de você. É verdade. Eu vim da região norte e eu tive o privilégio de dar aula num seminário indígena lá, e um dia eu estava dando aula para 4 etnias diferentes. Aí um camarada comentou um negócio com o outro, falou assim, está passando mal?
Ele falou, não, estou conversando na minha língua com ele. Eu falei, não, desculpa, né? Eu pensei que o cara está engasgado e pedindo para o outro bater na costa. Né? Então, assim, a gente às vezes tem essas dificuldades de falar assim, e se um cara, ele pensa, deixa eu dar um exemplo. Já viram o bebê de 1 aninho, 1 ano e meio, que está aprendendo a falar? Ele pega o celular, o meu já fez, né? Talvez os seus meninos já fizeram. Assim, aí você fala assim, coitado, ele pensa que ele está falando no telefone, o telefone está desligado. Segundo, ele pensa que ele está falando mesmo com a mãe dele, com o pai dele, né? E fala para ele que ele não está falando nada com nada. Você vai ofender o guri, né? Então você tinha pessoas que, por motivos de ingenuidade, por crerem que realmente que aqueles sons inarticulados, ininteligíveis, vocalização livre, aquilo era um dom de língua, e pensavam. Mas existia gente que, terceiro ponto ali, que sabia que não tinha, mas como falar em línguas era algo que dava status e autoridade no meio do culto, porque o cara levantava para falar, Deus revelou, canta lá, o pregador até parava o culto. Falava, rapaz, isso é autoridade. Eu não sou pastor, então eu vou botar meu dedo nesse negócio também. Começava a gente... Então, tinha gente ingênua que pensava falar e que precisava ser esclarecida, mas tinha gente que sabia que não falava e sabia que estava fingindo para poder ter atenção, ter aceitação e promover-se no meio do povo de Deus. E isso também causava mais divisão ainda. E havia um quarto grupo que não tinha e não importava de não ter, porque o que ele tinha, ele usava para servir. Eu sei fazer café, eu vou chegar mais cedo na igreja e vou fazer café. Eu sei acolher os irmãos na porta da igreja, os visitantes. Eu não falo em língua, eu não sei pregar, eu não sei dar aula, mas eu fico ali na porta e quando a pessoa chega, o visitante chega, eu dou aquele sorriso que mostra a beleza de Cristo e mostra a virtude do amor de Deus e diz assim, bem-vindo. O cara volta no domingo seguinte, não é nem porque gostou do sermão do pastor, é porque foi bem recebido lá na porta e depois ele entende o evangelho da pregação do pastor e converte, né? Então não é só o sorriso que converte, não, é o evangelho, tá? Então então são coisas que Deus vai, ele não está preocupado. E era o que acontecia lá no Novo Testamento. Você tinha gente que tinha e talvez estivesse usando errado. Você tinha gente que pensava ter e que na ingenuidade, como uma criança de 2 anos ou uma pessoa que pensa, né? Como às vezes a gente começa a cantar em inglês, né? Você está cantando, o que você está cantando? Não sei, né? Ou pessoas que às vezes agem de má fé, sabem que não tem e tentam ganhar. E pessoas que não têm, isso não é importante. Se Deus não me deu, não faço questão. É Ele que administra a doação dessas coisas. Por favor. Agora um pouco mais rápido. 1 Coríntios 12. Aqui eu só vou pontuar realmente para a gente poder passar para o próximo ponto. Lembra que eu falei que os dons são distribuídos, administrados e capacitados pelo Espírito Santo. Mas os dons pertencem a Cristo, o cabeça da igreja. Efésios capítulo 2, do verso 18, do verso 20 ao verso 24, se não me engano, fala que Cristo, que agora está no céu, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele é o cabeça da igreja e colocou todas as coisas debaixo dos pés da igreja, para que se torne conhecidas e visíveis a glória dEle. Então, é Ele que faz essas coisas. Então, olha só, capítulo 12... Se você observar, eu vou ler o verso 4 ao verso 6, ao verso 7 apenas. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 3 palavras são usadas aí: serviços, realizações e manifestação. E essas palavras, elas nos dizem muito. Por quê? Em primeiro lugar, qual é o objetivo de qualquer dom? Serviço. Então, se o seu dom não faz com que você trabalhe para o crescimento da igreja, para a santidade da igreja e para a glória de Cristo, o seu dom está sendo usado de forma errada ou o seu dom é falso. Segunda observação, são realizações, ou seja, esses dons, eles produzem força na igreja. Por exemplo, o presbítero que é músico,
estava aqui regendo, né? O nome do irmão é? Wagner, né? Por favor, não peça para eu tirar ele. Não peça para eu reger. E graças a Deus eu canto junto com os irmãos, que daí minha voz mistura com tudo de todo mundo. As outras pessoas são obrigadas a me ouvir cantar, é minha esposa e meus 2 filhos, né? Porque eles me amam. Aí falam, meu pai canta bem, né? Eu acho que eles pensam assim, né? Mas olha só, se o irmão Wagner, que entende música, tem um dom de música, tem habilidade para o Espírito do Senhor para fazer isso, se todo mundo for que nem eu, aí o pastor Antônio fala assim, ainda bem que essa igreja é de crente, porque cantar é uma tragédia. O irmão vem, senta num instrumento desse, e ele começa a tocar. Ele dá o sinal para a igreja começar. Ele, com alguns poucos gestos, e a entonação da voz, e alguns toques de algumas notas, a igreja cria energia para cantar, cria ânimo para cantar, canta de forma ritmada, canta, e quando a gente começa, rapaz, eu não sabia que eu conseguia fazer isso tudo, não. Mas detalhe, é o dom dele realizando. A palavra aqui no grego vem do verbo energeia, que é energia, que é capacitação, é realizar, é potencializar. Vou usar uma palavra que está sendo mal usada por aí, empodera, né? O que nós precisamos fazer para a glória de Deus? A terceira palavra é manifestação, verso 7. E manifestação aqui é algo que se torna público. Então esse negócio de falar assim, não, eu tenho um dom, mas é só para mim. Eu tenho um dom, mas eu uso ele só para mim. Eu tenho um dom e ninguém pode me julgar porque é espiritual e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Vira esse tipo de argumento? Todo dom é dom público. Todo dom ele é manifestação. Então, de modo que Paulo, quando chega no capítulo 14, ele fala assim, quando um falar, fale após os outros, os demais julguem. Por quê? Ele está julgando o quê? O sentimento do cara? A sinceridade dele? Não, está julgando o que tornou público. Então é possível a gente olhar, ouvir e falar assim, isso aqui é realmente de Deus, ou não é de Deus, ou é de Deus, mas está sendo mal usado. Porque é público. Então são serviços, são realizações, são manifestações, ou seja, é para servir a igreja, edificar a igreja, é para capacitar a igreja, energizar a igreja servir nas diferentes áreas, e ao mesmo tempo é para que se discirna quem é quem e como pode e deve ser usado dentro da igreja. Ok, vamos lá. Resumo. Então observe bem, fazendo um resumo até agora do que nós falamos, já para ir para o final. O dom de línguas ele foi inicialmente usado como sinal de cumprimento da promessa. E depois, a pergunta é, ele era repetido depois? Bom, nós não temos sinais disso. O pressuposto comum, ou seja, o que as pessoas acham comumente é, não, uma vez que o camarada recebeu, todo mundo lá em Atos 2 falou em línguas, eles sempre continuaram falando em línguas, mas de Atos 2 eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que alguns dentre eles, todos falaram em línguas em Atos 2, sim, como evidência de um momento de transição, de inauguração do estabelecimento da promessa, ou melhor, do cumprimento da promessa, da inauguração da promessa. Mas a pergunta é, todos continuaram falando línguas? Nós não temos evidência bíblica para dizer isso. Se nós lembrarmos lá em Números 11, todos profetizaram e depois, nunca mais. A evidência que nós podemos dizer é, o batismo com o Espírito Santo, ele acontece quando? Pensando hoje, agora, já fechou o primeiro século, o Novo Testamento está fechado, quando é que acontece o batismo com o Espírito Santo? Deixa eu perguntar, você já é batizado com o Espírito Santo? Eu sou. Quando é que nós somos batizados com o Espírito Santo? No momento da regeneração, em que o Espírito Santo passa a habitar em nós, e na sua habitação ele sela, por isso que é chamado de selo, ele nos sela com a justiça de Cristo, com as virtudes de Cristo e com os dons de Cristo. Opa, já deu uma resposta, já vou perguntar para vocês. Quando é que a gente recebe os dons? No momento da regeneração. E aí eles vão se manifestando na vida, da maturação da vida. Mas o detalhe é,
Todos são batizados com o Espírito Santo? Se somos convertidos, sim, porque todos nós recebemos de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Olha aí comigo, por favor. Observe bem que Paulo agora já escreve 1 Coríntios entre o ano 50 a 54. Lembra que eu falei isso aí? Quando é que acontece Atos 19, que é o fechamento da promessa da habitação do Espírito? No ano 48 a 50. Atos 19, que é quando os discípulos de João Batista recebem o cumprimento da promessa lá em Éfeso, nos confins da terra, no limite da terra prometida, é entre o ano 48 a 50. Outro detalhe curioso: quando é que o primeiro livro do Novo Testamento, que é Gálatas, é escrito? Entre o ano 48 a 50. Que interessante, quando você fecha o ciclo da promessa de Atos 1:8 em Atos 19, e os últimos que tinham que receber a habitação do Espírito de forma pública, fechando até os confins da terra, naquele mesmo ano, o primeiro livro do Novo Testamento é escrito. De 2 a 4 anos depois, Paulo escreve 1 Coríntios. E ao instruir os coríntios, ele diz aqui no capítulo 12, verso 12 a 13. Então, olha só. Até Atos 19, você tinha crentes que eram batizados com o Espírito Santo. Você tinha crentes que não eram batizados com o Espírito Santo. A partir do ano 50 depois de Cristo, você não tem mais ninguém convertido pelo Espírito Santo que não fosse habitado, ou melhor, que não fosse batizado pelo Espírito Santo. O que Paulo fala aqui? E olha que aquela igrejinha era encardida, né? Tinha gente ruim de tudo quanto era gente. Tem uns crentes que você fala assim: rapaz, a salvação é pela graça. Eu tenho certeza lendo 1 Coríntios, né? Verso 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, corpo de Cristo, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, porque Ele é o cabeça, né? Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Nessa declaração, é possível que Paulo estivesse pensando em crente convertido que não fosse habitado pelo Espírito Santo? Que não fosse batizado? Todos nós fomos batizados. Então, aqui agora você tem um momento já estabelecido da habitação pactual do Espírito Santo na nova aliança. Ficou claro isso aqui? Segundo lá, o dom de línguas era a capacidade extraordinária de falar um idioma desconhecido. Então, lá no Novo Testamento, nós vemos tanto em Atos 2, como ocorria também em Atos, em 1 Coríntios, porque eram situações em que a pessoa que profetizava, ou a língua, o dom de línguas falado e interpretado, ele passava a ter equivalência de função e autoridade ao dom de profecia, né? E o propósito desse dom profético e o dom de línguas interpretado e passando também a ter função profética revelacional, a função era dupla. Primeiro, revelar o segredo dos ímpios que estavam participando do culto, ou de gente que estava tendo comportamento e vida ímpia dentro do culto, ou que talvez fosse ímpio mesmo e que se dizia da igreja. E o segundo era estabelecer a edificação da igreja pela pregação do Evangelho. Então era esse o objetivo. Mas no caso do dom de línguas, o estrangeiro entrava e ouvia a igreja de Corinto. Aqui eu não sei como que é a igreja. Vocês recebem muitos estrangeiros nos cultos de vocês? Não? Porto Velho, por ser uma região missionária, de vez em quando nós recebíamos lá alemães, ingleses, gente de tudo era, né? Índio, né? Irmãos indígenas, né, que participavam. E eles tinham que aprender a ouvir tudo em português. E aí o intérprete, como não tinha ninguém lá com dom de língua, né? É que tinha que fazer interpretando o culto para eles. No caso, se nós estivéssemos vivendo lá no primeiro século, o visitante daquele entrava, o culto estava sendo em grego, talvez aquele visitante não soubesse grego,
E ele ficava ali sem saber o que estava acontecendo. E aí, de repente, Deus levantava alguém que tinha o dom de línguas e começava a falar no idioma deles. Ou falava de forma discreta, não sei. Esses detalhes a Escritura não revela, mas são confabulações que a gente pode imaginar. E ela então ouvia o Evangelho na língua dela. Pastor, qual a importância disso? Toda. Primeiro, a língua é uma barreira ou é uma ponte, né? Eu não sei se você já teve o prazer de estar em outro país e aí você vê um nativo daquele país falando a sua língua. É um negócio fantástico. Você se sente valorizado, você sente, mas o Brasil é bom demais, né? O cara até falando meu português. Isso, em termos de contato missionário, evangelístico, é um dos primeiros princípios que os missionários têm que aprender. Aprenda o idioma local. Porque se você não fizer isso, você não tem ponte. Bom, e Deus que ensinou isso através de um milagre. Hoje nós temos a capacitação não por meio do milagre, mas através da inteligência que Ele nos dá. Terceiro, ele era um dom revelacional, que se tornava equivalente ao dom de profecia, conforme a gente pode ver no verso 1 ao 5, do verso 20 ao 25. Posso passar para a gente poder? Vamos fechar agora com essa pergunta aqui. A pergunta é: existe dom de línguas hoje? Essa é a primeira pergunta. Se existe, nós podemos ou devemos buscar receber o dom de línguas hoje? O que nós vemos no meio pentecostal, ou de alguns irmãos que têm convicções pentecostais, é de que nós devemos buscar. E ainda usa um texto bíblico para isso, né? Qual é o texto? 1 Coríntios 12, 31 e 14, 1. Abre lá, por favor. Eu vou como o nosso tempo está aqui bem adiantado, que precisaria uma análise um pouco mais detalhada, mas eu vou só expor o assunto. Depois pega o reverendo Antônio Carlos, o pastor Antônio Carlos, descasca aquele abacaxi que o pastor Everton deixou para nós aí. Pronto. Bom, a gente visitar a igreja é que assim a gente vem, fala, vai embora e deixa o pastor depois se vira, né? Vou orar pelo irmão. Mas vamos lá. Bom, observe bem a estrutura, irmãos. Se você olhar o verso 31 do capítulo 12 e pular direto para o capítulo 14, verso 1, o assunto é o mesmo. O capítulo 13 é um grande parênteses. Me permitam usar essa expressão, embora com todo o temor e respeito à palavra de Deus. É um parênteses como se pode estar falando assim: olha, porque vocês já receberam dons, apóstolos, língua, profecia, operação de milagre, vocês já têm esses dons. Mas havia um problema lá do caso dos irmãos que tinham e exerciam mal, de gente que achava que tinha e na ingenuidade estava divulgando um negócio que não era verdadeiro, e gente que não tinha, mas queria se aproveitar da situação e da confusão que reinava no meio da igreja. Paulo aqui, ele está dizendo: irmãos, se você tem, mais ou menos assim, se você tem, use com amor. Se você acha que tem, mas não tem certeza, por amor da verdade, por amor dos seus irmãos, não fala um negócio que você não tem certeza. É prudência, né? Se você não tem e sabe que não tem, não peque mentindo contra seus irmãos, porque isso é falta de amor descarado. E se você não tem e ama a igreja, serve com o que você tem. É isso que Paulo vai dizer. Por isso, ainda que ele usa hipérboles. Se eu fizesse, mas ele vai dizer assim: onde tem o amor tudo sofre, é paciente, é benigno, não tem ciúme. Não tem ciúme por quê? Porque o cara fingia ter, porque tinha ciúme do que tinha. Tem ciúme, não se ufana, ou seja, não fica lá inchado, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, ou seja, não fica mentindo para os outros, ou não fica agindo sem ter certeza das coisas, não procura seus interesses, ou seja, eu quero me promover, eu quero ser aceito, eu quero ser admirado. Não que ser admirado seja ruim, não é ruim. Quem não quer ser admirado? Mas desde que isso não se torne um ídolo do seu coração. Não se exaspera e não se ressente do mal. Por quê? Porque alguém poderia dizer assim: ô meu irmão, pastor, Deus está me revelando que o irmão vai morrer amanhã. Mas
Por que você está falando isso? Não, porque Deus me revelou. Aí amanhã o pastor não morre. Ele não vai ficar ressentido com o mal. Obviamente, né? Mas vai chegar no irmão e falar, não, por que você falou aquilo para mim? A boca fala que o coração está cheio. Você está me desejando isso aí? Então, observe bem. São coisas que Paulo ele vai aqui dizer assim, isso não é amor. Isso não é amor. Então, se você quer o amor, ele realmente vai encher todas as coisas. E aí, observe bem. Do verso 31, olha aqui, 12 e 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Verso 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E aí ele diz lá, pois quem fala em outra língua, tá, etc. Continua. O capítulo 13 é um parênteses, dizendo como, por que e qual motivação os dons, quem tinha, deveria exercê-los. E quem não tinha, e não tinha certeza, deveria cuidar com prudência. E quem não tinha e agia com maldade, deveria se calar. O amor é o critério que deve governar-nos em todo momento. Deixa eu me dar uma observação. A tradução que nós temos, lembra, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Lá por volta do século IV para o século V, a Bíblia foi traduzida para o latim. E essa tradução chamada Vulgata Latina, ela tem influenciado a tradução em alguns momentos, mesmo 1.600 anos depois, tá? 1.600 anos depois ainda influencia. E aqui nós temos um caso de influência, tá? Um caso de influência do latim sobre o grego. E fica claro, até o diácono, como foi o irmão que me trouxe? Elton, né? Na hora que ele abriu, eu fui lá ajustar com ele, ele olhou assim, o que está certo isso aqui, essa frase aqui? Saiu errado, porque às vezes quando você coloca, não tem a letra, né, a fonte, joga outro negócio, vira aqueles monte de caractere que a gente sabe o que é. Não, aquilo ali é grego. Então você tem lá, ao meio da Revista Atualizada, Nova Versão Internacional, que é uma tradução mais recente, em 84 foi traduzida para o inglês, e agora você tem 2003, mais ou menos, traduzido para o português, né? E ali você tem o texto grego e a versão latina. Na atualizada está assim, procurai com zelo os melhores dons. Essa tradução ela não ajuda. Ela está correta? Vamos deixar bem claro. Eu não estou criticando o texto inspirado. Eu estou analisando uma tradução do texto inspirado. Uma vez eu falei isso aqui, o irmão chegou na porta lá, falou assim, pastor, o senhor não é crente. Eu falei, por quê? O senhor está dizendo que a Bíblia não é inspirada. Não é isso que eu quis dizer. Eu estava analisando a tradução. Então, estou fazendo questão de ser bem detalhado aqui, irmãos. Não é porque eu sou prolixo, embora às vezes eu seja. Mas é para não causar dúvida quanto à autoridade. Eu creio na inerrância, na inspiração absoluta da Escritura. Mas nós temos um texto traduzido. Tanto é que tem corrigida, atualizada, aquela linguagem de hoje que é ruim, tem NVI e tal. Força bastante. A atualizada diz, a corrigida é parecida também com a atualizada, por isso que eu só deixei uma. A NVI, que é mais recente, diz assim, busquem com dedicação os melhores dons. O grande detalhe é que no grego está assim, zelot detá, carismata, faltou ali um Mzinho ali antes do, é carismata, tá meizona. Literalmente seria, zelem então, ou pois, os dons maiores ou melhores, ou mais prominentes. Literalmente a tradução do grego seria essa, zelem, o verbo ali é zelot, é zelar, não tem verbo procurar, buscar e nem ansiar. Tá, mas pastor, então a tradução está errada. Não, ela não está errada, pelo menos não atualizada, porque a ideia, lembra o verbo procurar? Às vezes a gente chama a ideia de procurar é o quê? Buscar ter o que não tem. Não. Procurar é um verbo auxiliar. Só que o grande detalhe, a confusão dos tradutores da atualizada, da corrigida e dos outros depois, é que eles traduziram o verbo como advérbio. Esse é o problema. Não é com zelo ou zelosamente. O verbo é zelai. Ou seja, tem um zelo. Zelo em receber, zelo em buscar o que não tem. Não é isso que Paulo está mandando. O que ele está mandando? Zelem do exercício dos dons que vocês têm. Por que eu posso dizer isso?
Porque do verso 30, capítulo 12, do verso 30 para trás, Paulo está dizendo: vocês já receberam, vocês têm. Então, disso que vocês têm, tenham zelo no exercício dele. Procurem zelar. E a pergunta é: como que eu vou ser zeloso? Porque o zelo sem sabedoria e o zelo sem amor mata também, né? Como é que deve ser o zelo? O zelo deve ter como combustível o amor. De modo que o zelo de vocês não somente cuide da verdade do modo correto, mas ame as pessoas a quem vocês vão servir com esses dons. Então, irmãos, e o verbo e o uso do 14, verso 1 é a mesma coisa, por isso que eu só estou usando o 31. Não existe nenhum texto no Novo Testamento, porque esses são os dois únicos versículos usados para dizer: se você não tem, busca, porque o texto está mandando. O texto não está mandando você buscar o que você não tem. O texto está dizendo assim: zele no exercício do que você tem. Esse é o ponto. Porque após o fechamento da nova aliança, no Novo Testamento, enquanto o Novo Testamento, na nova aliança, no primeiro século, enquanto a literatura da nova aliança, o Novo Testamento estava sendo escrito, de fato, esses dons eram dados por quê? Porque nem todo o Novo Testamento estava estabelecido. Lembra? Apocalipse foi escrito lá por volta do ano 90. Uns falam 70, mas eu fico com o ano 90. E ao mesmo tempo, nem todas as igrejas tinham cópias, como hoje nós temos, assim, ó, hoje você vai... uma facilidade muito grande, digital, impresso, né? Traduções diferentes. O Novo Testamento não tinha. E era necessário que a igreja, no seu estabelecimento, tivesse a palavra de Deus, porque o que alimenta a igreja é a palavra de Deus. Não é tradição, não é misticismo, é a palavra. Então observem, no latim está aemulamini autem charismata maiora. Buscai, procurem receber aqueles dons maiores. A nossa tradução em português está mais próximo do latim do que do grego. Então depois os irmãos escrevam: pastor, faça um mestrado em Novo Testamento, escreva um artigo muito bom, manda para a Sociedade Bíblica Brasileira isso aí, e peça que eles, na próxima revisão da corrigida e da atualizada, melhore isso aí, porque isso tem causado confusão no meio do povo de Deus. Como a palavra sábado no uso da nossa Bíblia, e não Shabbat, ou descanso, para mim a melhor tradução é descanso. Lembra-te do dia do descanso. Esse é o mandamento, não é lembra do dia do sábado, lembra do dia do descanso. Porque quer fosse na administração da antiga aliança, na estrutura criacional, que era o sétimo dia, ou agora na nova aliança, que a estrutura é redentiva, no primeiro dia, o mandamento não caducou, é o mesmo. Então nós temos os 10 mandamentos valendo como princípio moral do governo da igreja, né? E aí você tem, acho que é o último ali, a Confissão de Fé de Westminster, que é um dos nossos padrões doutrinários, diz assim, ainda, esse é o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo, diz assim: ainda que a luz da natureza e das obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento da sua vontade. Embora os céus proclamem a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, embora os atributos invisíveis de Deus estejam aí para todo mundo ver, Paulo fala isso em Romanos 1, verso 20, não são suficientes para nos dar salvação. E ele continua: todavia não são suficientes para nos dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária à salvação. Por isso, necessária para a nossa salvação, santificação e serviço da igreja, foi o Senhor servido em diversos tempos. Lembra? Revelação progressiva. E diferentes modos, as diferentes modalidades, viva voz, visões, sonhos, urim tumim, êxtase, línguas, profecias. E embora a escritura começa com Moisés e ela fecha com João, é essa modalidade revelacional. E é somente esta modalidade revelacional que nós temos hoje. Por isso que os reformadores do século XVI
contrariando a Igreja Católica, que dizia que tinha a sucessão apostólica e que a palavra autoritativa ex cátedra da cadeira de Pedro, do sumo pontífice, ou seja, a ponte que liga a igreja com Deus, o Papa, traz novas revelações através das bulas, decretos e cânones. A igreja reformada disse não somente a Escritura. Contra os anabatistas, que diziam receber luz interior e novas revelações, os reformadores disseram não somente a Escritura. Então eles tinham duas frentes contra que lutar: o misticismo católico institucionalizado e o misticismo anabatista das experiências, dizendo somente a Escritura é a palavra de Deus. Em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois para melhor preservação e propagação da verdade. Essa palavra não foi só dada, ela foi também registrada, preservada pela escrita, pela inspiração, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo. Foi igualmente servi-la escrevê-la, faltou um tracinho, toda. Isso torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Somente a Escritura é a revelação de Deus. Somente a Escritura é a palavra de Deus. Somente a Escritura é a única modalidade de acesso ao conhecimento de Deus que nós temos. Salvador, conhecimento salvador, santificador de Deus. Sim. Eu vou fazer uma colocação. Pode passar por último ponto. Eu usaria uma palavra aí. Ela foi documentada. A revelação foi... Um documento da Escritura é praticamente uma prova material. Sim. Que ela verificável. No tribunal ela é indiscutível. Sim. Eu chego com um documento assinado por alguém. O negócio ele se torna indiscutível. Sim, sim, verdade. Eu usaria esse termo, a Bíblia ela foi documentada. Por isso que os 10 mandamentos foi escrito com o dedo de Deus, em pedra, para simbolizar a permanência inalterável de um padrão que Deus estava estabelecendo, que antes o som poderia levar a voz de Deus, o acordar cessava o êxtase, o sonho, a memória apaga, mas a palavra permanece para sempre. Então essa é a diferença. E aqui a Escritura Sagrada é a única regra de fé e prática, porque somente ela é a palavra de Deus. Eu quero citar uma frase de um puritano do século XVII chamado John Owen. Ele diz assim: se alguma suposta revelação concorda com a Escritura, ela é dispensável. Se ela contraria, ela tem que ser desprezada. Então, a Escritura é única e é suficiente. Aí existe hoje o dom de línguas, né? A resposta é não. Por questão muito simples. Em primeiro lugar, corrupção da carne. Isso já começa lá na igreja de Corinto. Nós já vemos um exemplo, enquanto o dom era verdadeiro e existente e vigente. Nós temos ali gente já ou na ingenuidade ou na maldade, praticando algo que enganava os incautos, os ignorantes, as pessoas que não sabiam. Mas quem tinha discernimento podia dizer assim. Lembra que entre os dons lá de Atos 1:12, tinha lá que era o dom de discernir espíritos. A gente não tem mais nem esse dom. Se tem um dos dons que eu gostaria de dizer, Senhor, esse não cessa não, né? Era esse. Eu não queria dom de língua, eu queria um dom de discernir espírito. Eu queria olhar pro cara e falar assim: você está mentindo, né, cabra? Me engana que eu gosto, né? Tá. Outro ponto é malícia de Satanás. Eu quero, para encerrar de fato, já com mais de 2 horas já de atraso, né? Foi um prazer ter conhecido os irmãos, a gente se vê no dia do juízo. Né? Minha esposa depois vai falar assim: você demorou demais. Tá, vamos agora, realmente, eu vou só ler, irmãos, eu não vou nem comentar. Mateus 7. O Senhor Jesus está encerrando o Sermão do Monte. Mateus capítulo 7. E aqui é uma palavra muito dura. E sinceramente eu não gostaria nunca de ouvir uma sentença dessa contra mim.
E é por isso que eu me refugio no sangue de Cristo. Para que em todos os meus pecados, em tudo aquilo que eu já fiz de errado, mesmo agindo errado, enganado, equivocado na sinceridade, sinceridade não é sinônimo de verdade. Você pode ser sinceramente errado, como também você pode ser malintencionalmente verdadeiro. São duas coisas que Deus exige de nós. A adoração em espírito, em que a sinceridade é indispensável, mas uma adoração em verdade, em que a verdade é que regula e normatiza as coisas. O Senhor Jesus, ele diz assim, verso 21 a 23: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, o dia do juízo, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome expedimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não é justo, tudo aquilo que não está de acordo com o critério da palavra. Vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses 2. Aí alguém pode dizer assim: pastor, mas Deus é soberano, Ele pode hoje, se Ele quiser, trazer o dom de línguas e fazer uma pessoa falar. Irmãos, Deus, Ele pode abrir o mar vermelho hoje de novo? Pode. Eu vou ser doido e falar assim: você não pode não. Estou aqui no Brasil, não vou ver, né? Não vou participar da travessia, então não pode. Não sou doido. Mas a pergunta é: com que finalidade histórico-redentiva Deus hoje abriria o mar vermelho? Olha lá, abra o mar vermelho aí. Fecha, mais uma vez. Fecha. Agora, os turistas do Brasil, presta atenção, vai abrir, abre aí. Fecha. Todos os eventos na história da redenção, eles tiveram o seu momento. Cristo poderia reencarnar, até a palavra é ruim, né? Assumir uma outra natureza humana. Por que não? Heresia, hein? Tá gravando? Ah, não, já desligou. Né? Mas por que até é ruim a gente pensar um negócio desse? Porque já se cumpriu aquele momento histórico redentivo, está estabelecido e não volta mais. O dom de línguas e outros dons extraordinários, sobrenaturais, revelacionais, foram dados com um propósito. Eles não têm que voltar. Eu não estou aqui dizendo que Deus não pode, não tem poder. A pergunta é: ele não tem propósito. E isso causaria hoje mais confusão do que edificação. Isso causaria mais contenda e divisão do que comunhão. E a palavra nos dá uma dica interessante. Satanás é um plagiador. E muito bom. Ele coloca lá, faz e ainda coloca Made in China, né? Feito na China. E você compra e fala assim: olha, é original, né? E compra. Quem já não comprou coisa chinesa pensando que é original? Eu já, passei raiva. Texto aqui de 2 Tessalonicenses 2, verso 9 a 12 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo que já opera, tá? O verso 7 diz que ele já opera, mas no verso 9 diz: o aparecimento dele, do iníquo, é segundo o que? Eficácia de Satanás, ou seja, com obras que funcionam. Não é que tem a aparência dele, a coisa é de verdade. Ah, pastor, se alguém chegar e falar e predizer que amanhã vai acontecer, e acontecer? Aí, mãe de santo faz isso? Você não já... Mãe que é mãe, boca de mãe é uma tristeza, né? Menino, não faz isso não. E pá, faz. Acontece. Aí você fala assim: boca de mãe, né?
Não precisa nem ter dom de profecia, né? Ah, tem dom da língua, dom de língua não, né? Fala filhinhos, adolescentes, seu pai e sua mãe já levou muita pedrada e está evitando que você leve, então ouça. É segundo a eficácia de Satanás com todo poder, e observe, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Observe bem, não é que este poder, sinais e prodígios são mentirosos no sentido de serem falsos. Não, parece, mas não é. É denorex. Não. São atos verdadeiros, todavia a serviço da mentira. E por que a serviço da mentira? Verso 10. Com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, ou seja, porque não acolheram o amor da verdade. É a tua palavra a verdade. Por não amar a verdade, como ela deve ser amada. Deus fez o quê? Por esse motivo que Deus desmanda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos os que não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, porque a Bíblia diz, maldito homem, né, que brinca com essas coisas. Ah, mas pastor, eu tenho temor quando eu faço essas coisas, eu mexo com isso e tal. Cuidado. O que é que diz o terceiro mandamento mesmo? Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando alguém diz, o Senhor está dizendo, Deus está me revelando. Ah, mas ele está sendo sincero. E aqui não vem o Senhor. É perigoso, irmãos, nós negarmos a obra do Espírito. Mas é também perigoso atribuir ao Espírito uma obra que não é dele. E pior ainda, se essa obra é a obra de Satanás. Estão percebendo a seriedade disso? Paulo, ele fala aqui dizendo, irmãos, cuidado. Porque se nós não zelarmos da verdade, não tivermos amor pela verdade, é como se Deus estivesse assim, você quer crer na mentira? Eu vou te dar algo para você crer. A operação do erro. O engano de Satanás. E não somente você vai crer, mas você vai ser um arauto, um evangelista do erro. Da operação do erro. Eu tenho tristeza, muita tristeza. E 3 anos da minha vida, eu criei que eu falava em línguas. Eu enganei muita gente, sem ter intenção de enganar. E eu convenci muita gente a andar no erro. E até hoje anda no erro. E mesmo eu estudando, me dedicando e instruindo sobre o assunto, eu não consegui mais livrá-las do erro. Do erro do qual eu induzi elas a crer a fazer, praticar, buscar. Eu oro que Deus tenha misericórdia de mim. Que no dia do juízo, eu sei que vou ser salvo pela graça. E é a graça, e somente a graça de Deus. Mas eu tenho muita tristeza desse tempo da minha vida. São 3 anos que eu não sinto saudade. E eu tenho procurado conversar com os meus irmãos, tanto dentro da igreja presbiteriana quanto fora da igreja presbiteriana, que creem nessas coisas, e levá-los a amar mais a palavra. Porque a palavra é o que importa. Nada além da palavra pode nos fazer bem. Ela é instrumento de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo está aqui. Fechou. Cerrou. E aqui nós temos um documento
que ninguém pode negar. Aqui nós temos um documento que nem o diabo pode nos enganar. Ele pode até citar ela, como ele fez com Eva lá no jardim, como ele fez com Jesus no deserto. Mas nós podemos usar a Escritura de forma correta e dizer: é assim que Deus disse. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Mas se eu fechar e disser assim diz o Senhor, eu não tenho nenhuma garantia, a não ser daqui de dentro. Deus nos abençoe, irmãos. Me perdoem a delonga. Eu agradeço a paciência dos irmãos, agradeço novamente ao pastor, ao conselho pelo convite, e é uma alegria poder servi-los. Posso orar? E depois eu passo a palavra, pastor. Deus amado, eu te agradeço ter passado uma manhã tão proveitosa, tão edificante, conhecendo mais um pouco dos teus servos, dos meus irmãos em Cristo, em que nós, ó Pai, podemos encher o nosso coração com a tua palavra, com o teu conhecimento. Como é precioso isso, porque a tua palavra, ela nos corrige naquilo que erramos, ela nos consola naquilo que nos ferimos, ela nos instrui naquilo que não sabemos, ela nos educa naquilo que não somos formados. E pedimos ao Pai amado que possamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Seja o nosso amor por Cristo maior que todo o nosso orgulho. Seja o nosso amor por Cristo capaz de produzir em nós constrangimento e arrependimento para dizermos: eu quero viver e viver a verdade, eu quero obedecer a palavra, eu quero proclamar essa palavra. Abençoa os meus irmãos e guarda-os na palavra, para que haja alegria entre nós em ver que os teus filhinhos andam na verdade. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém.